Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conectado. Você vai ouvir a palavra de Deus, a Bíblia, e muitos benefícios advirão. Se sente pronto e confortável para ficar conectado? Ouça. Discernimento espiritual. Uma questão vital. Você está ouvindo? Os milagres de Jesus Cristo, registrados no Evangelho que escreveu Marcos. Se sente preparado para o mergulho no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26, esse é o momento que você tanto esperava. A Bíblia diz: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. E Jesus, tomando o cego pela mão cheia, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos seus olhos, impondo-lhe as mãos cheias, perguntou-lhes: Blepo, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, Anablepo, respondeu: Blepo, vejo antropós, porque como árvores os vejo oral, andando peripatel. Então, novamente, pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito, e mandou a Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. A Bíblia diz, eu acredito, discernimento espiritual, uma questão vital, a cura de um cego. Esse texto de Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26, mostra um quadro diferente, abordando a questão do discernimento espiritual. Primeiro, o evangelista Marcos fala da falta de discernimento do cego acerca das pessoas. Ele, o cego, via homens como árvores. Ele, o cego, passou de um estado de cegueira total para uma visão parcial. Só então sua visão foi plenamente restabelecida. Quero que fique conectado e atento
na falta de discernimento do cego. Há 3 verdades sobre esse cego que você precisa saber. Em primeiro lugar, trouxeram cego a Yeshua HaMashiach, a Jesus Christos. Então, chegaram a Betsaida. Ele trouxeram cego, rogando-lhe que o tocasse. Marcos capítulo 8, versículo 22. A Bíblia diz, eu acredito, a cegueira era uma das grandes maldições do Oriente. Eram provocadas por forte resplendor do sol e ainda mais por falta de higiene. O cego foi trazido a Jesus Cristo, visto que ele não podia vir por si mesmo. Eles não só o trazem, mas rogam a Jesus Cristo por ele. Quero que se lembre disso. A cegueira espiritual não é menos real, nem menos trágica que a cegueira física. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos. A palavra de Deus, a Bíblia, nos adverte acerca de uma terrível oposição. Mas se o nosso evangelho, Evangelion, está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Jesus Cristo, o qual é a imagem de Theos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. A Bíblia diz, eu acredito. O diabo cega a mente do pecador e o ser humano decaído tem mais facilidade em acreditar em mentiras do que crer na verdade do Evangelho de Jesus Cristo. O problema não está no Evangelho do Reino, mas sim na mente entenebrecida dos ouvintes. Assim como eles estão cegos para Jesus Cristo, Theos permanece oculto para eles. Como é a sensação ao ouvir tudo isso? O Evangelho de Jesus Cristo salva ou condena? Quero que se lembre disso. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Theos para a salvação, não de todos os homens, mas daqueles que creem. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Coloque a Bíblia em sua mente. Os que rejeitam o Evangelho de Jesus Cristo estão debaixo da condenação do Evangelho. Para uns, somos cheiro de vida para a vida, para outros, aroma de morte para a morte. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 15 e 16. A Bíblia diz, eu acredito. O Evangelho de Jesus Cristo tem um poder intrínseco. O Evangelho de Jesus Cristo, não depende da resposta dos ouvintes para manifestar-se poderoso.
quero que se lembre disso. O diabo interfere na mente dos ouvintes. O diabo é chamado de Deus desse século. A palavra grega aion, século, refere-se a toda aquela massa de pensamentos, opiniões, máximas, especulações, esperanças, impulsos, objetivos, aspirações, correntes a qualquer época no mundo. O diabo não dorme, não tira as férias nem descansa. Ele, o diabo, age diuturnamente, buscando obstacularizar a obra da evangelização. Ele, o diabo, age não nas emoções, mas na mente, diz a Bíblia. Ele, o diabo, cega o entendimento. Ele, o diabo, torna o evangelho de Jesus Cristo inteligível para os incrédulos e para aqueles que perecem. Em Corinto, na Ásia Menor, muitos se recusavam a aceitar o evangelho de Yeshua HaMashiach, e para estes, o evangelho de Jesus Cristo permanecia encoberto. A causa disso, porém, não se achava no próprio evangelho, que era suficientemente claro, nem em Jesus Cristo, que havia comissionado os apóstolos, mas nos ouvintes que rejeitavam a mensagem de Jesus Cristo. Pense comigo, a luz do Evangelho de Jesus Cristo está sempre brilhando, brilhando. Deus está sempre buscando resplandecer sua luz nos corações e na mente dos homens. Mas Satanás põe várias barreiras entre os incrédulos e teós. Pode ser a nuvem do orgulho, da rebelião, da justiça própria ou centenas de outras coisas. O diabo ataca os incrédulos com a cegueira espiritual. Assim como os judeus tinham véu sobre o coração que só era removido pela conversão a Yeshua HaMashiach, ainda hoje o diabo, que é o príncipe das trevas, mantém os incrédulos sob um manto de trevas para que não lhes resplandeça a luz da glória de Jesus Cristo, o qual é a imagem de Theos. Os que estão perdidos, sem esperança e sem Jesus Cristo nesse mundo, não são capazes de entender a mensagem do Evangelho de Yeshua HaMashiach, pois Satanás os mantém em trevas. O mais triste é que Satanás usa mestres religiosos, fariseus, saduceus, como os judaizantes, para enganar as pessoas. O Deus desse século conseguiu acostumar os incrédulos a viver com ilusões. Eles são levados a crer em fantasias e a considerar ilusões como sendo realidades. Ouça, em segundo lugar,
E Jesus Cristo realiza um milagre singular. E Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos seus olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: Blepo, vês alguma coisa? Marcos capítulo 8, versículo 23. A Bíblia diz: eu acredito. Ouça nesse momento e fica conectado. A singularidade desse milagre pode ser observada. Jesus Cristo leva o cego para fora da aldeia. Então chegaram a Betsaida. E lhe trouxeram o cego, rogando-lhe que o tocasse. Marcos 8, 22. E Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Marcos 8, 23. Fique de olho nos milagres de Jesus Cristo. Betsaida era apenas uma vila. Então Filipe, o tetrarca, a aumentou e embelezou. Ela agora, Betsaida, se tornara uma cidade, tendo recebido o nome de Betsaida, Júlia, filha do imperador Augustus. Você sabia? E Jesus Cristo levou o cego para fora da aldeia, porque não queria que a multidão ouvisse apenas como um operador de milagres, ou ainda para valorizar esse homem e revelar a ele o seu amor. E Jesus Cristo tomou esse homem pela mão, para estabelecer comunicação com o indivíduo que tinha aprendido a ser passivo na sociedade. Jesus Cristo usa um ritual inusitado. Ele, Jesus Cristo, aplica saliva em seus olhos, ele impõe as mãos. A saliva era considerada na época um remédio para os olhos. O mundo antigo tinha uma curiosa crença no poder curativo da saliva. E Jesus Cristo usa algo tangível para despertar nesse homem a fé. Para cada um dos 7 milagres de cura aos cegos no Novo Testamento, Jesus Cristo usou um método diferente. Isso mostra que em seu amor e sabedoria, o Mestre Jesus Cristo tratou cada pessoa de forma individual e singular. O tratamento que ele, Jesus Cristo, dava a cada caso nunca era uma mera duplicação do que já havia feito anteriormente. Quero que se lembre disso. A cura do cego foi progressiva. Todas as demais curas de Jesus Cristo foram completas, imediatas e perfeitas. Quer saber o motivo de que essa cura do cego foi progressiva? Certamente Jesus Cristo usa
esse método como fator pedagógico. Quero que se lembre disso. Há 3 estágios na vida desse homem. Primeiro, a cegueira. Todos nós estávamos cegos. E Jesus Cristo é a luz que veio para nos iluminar. A Bíblia diz: ego em mim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue acoloteu, não andará peripateio nas trevas, escótia. Pelo contrário, terá a luz da Zoé, a luz da vida. João, capítulo 8, versículo 12. A Bíblia diz, eu acredito. E Jesus Cristo diz que ele é a luz do mundo para aqueles que estão em trevas. A metáfora da luz está impregnada de alusões ao Antigo Testamento. A glória da própria presença de Teós na nuvem conduziu o povo para a terra prometida. Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22, e o protegeu daqueles que o destruíram. Êxodo capítulo 14, versículo 19 a 25. Os israelitas foram treinados para cantar: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salmo 27, 1. A palavra de Deus, a Bíblia, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, 105. A luz de Deus é irradiada nas outras nações em revelação. Ezequiel capítulo 1, versículo 4, e salvação, Abacuque 3, 3 e 4. A luz é o próprio Deus em ação. Salmo 44, 3. A Bíblia diz, eu acredito. Fique atento agora na afirmação gloriosa. Deus é a luz do seu povo. Salmo 27, 1. Na luz da sua presença, eles encontram graça e paz. Na luz da presença de Deus, nós encontramos graça e paz. O servo do Senhor é nomeado luz das nações para que a salvação de Deus alcance até os limites da terra. Isaías 49, 6. A palavra ou a lei de Deus é chamada de luz que orienta o caminho dos obedientes. Salmo 119, 105. Dessa forma, Jesus Cristo, o Filho do Pai, o servo do Senhor, o Verbo encarnado, personifica essa linhagem do Antigo Testamento. Quero que se lembre disso. E Jesus Cristo é a luz do mundo. Sem Jesus Cristo, o mundo está mergulhado em densas trevas. Sem Jesus Cristo prevalece a ignorância espiritual. Sem Jesus Cristo, as pessoas estão cegas e não sabem para onde vão. Sem Jesus Cristo, as pessoas estão perdidas, confusas e sem rumo. Sem Jesus Cristo, as pessoas caminham para as trevas eternas. Jesus Cristo é a luz do mundo, o que significa que
para os ignorantes, ele, Jesus Cristo, proclama sabedoria. Para o impuro, Jesus Cristo proclama santidade. E para os dominadores ou dominados pela tristeza, Jesus Cristo proclama alegria. Jesus Cristo traz salvação a este mundo amaldiçoado pelo pecado. Quero que se lembre disso. Para as trevas da falsidade, ele, Jesus Cristo, é a luz da verdade. Para as trevas da ignorância, ele, Jesus Cristo, é a luz da sabedoria. Para as trevas do pecado, ele, Jesus Cristo, é a luz da santidade. Para as trevas do sofrimento, ele, Jesus Cristo, é a luz da alegria. E para as trevas da morte, ele, Jesus Cristo, o Reios Theos, o Filho de Deus, é a luz da vida. Quero que se lembre disso. Fique de olho na promessa bendita. Ego em mim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá luz da vida. João, capítulo 8, versículo 12. Fique de olho nas palavras de Yeshua HaMashiach. Jesus Cristo é categórico em afirmar que aqueles que o seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. A vida com Jesus Cristo é uma jornada na luz da verdade. A vida com Jesus Cristo é uma jornada na luz da verdade, na luz da santidade e na luz mais completa de felicidade. Somente Jesus Cristo é a verdadeira luz do mundo. É apenas por meio dele, Jesus Cristo, que os gloriosos atributos de Theos brilham de modo mais resplandecente no meio do mundo. Jesus Cristo é a luz que brilha no meio da humanidade pecadora e merecedora do juízo de Theos. Ele, Jesus Cristo, é a luz que brilha no meio da humanidade pecadora. Ele, Jesus Cristo, é a única luz que de fato pode iluminar aqueles que estão em trevas espirituais. Jesus Cristo é a luz que revela a salvação eterna aos pecadores redimidos que são feitos filhos de Theos. Quero que se lembre disso. Jesus Cristo é a luz do mundo, que nunca se apaga, e ainda mais. Ele, Jesus Cristo, promete que aqueles que o seguem terão a luz da vida. Jesus Cristo, como a nossa luz e o objeto de nossa fé, torna-se nossa possessão interior. Os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo podem dizer que possuem a luz do mundo e a possuem para sempre. João capítulo 4, versículo 14. Por nossa união com Yeshua HaMashiach, o cristão reflete a luz de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 14. A Bíblia diz:
eu acredito. A humanidade caída em trevas não se aproxima da luz. Na verdade, os homens, por natureza, amam as trevas e odeiam a luz do mundo. Isso porque a luz de Jesus Cristo expõe a miséria das obras pecaminosas do homem caído. João capítulo 3, versículo 20. Por isso, a declaração ego em mim, eu sou a luz do mundo, conforta a alguns, mas ofendem a outros. João capítulo 8, versículo 13 a 20. Fique atento e conectado. A palavra grega akolouteo, traduzida aqui por seguir, tem 5 significados. Primeiro, um soldado que segue seu capitão. Cristo Jesus é o capitão de nossa alma. Segundo, o escravo que acompanha seu déspota, seu senhor. Terceiro, a aceitação de uma opinião, veredito ou juízo de um conselheiro sábio. Quarto, a obediência às leis de uma cidade ou estado. A palavra grega akolouteo, seguir, significa alguém que segue a linha de argumentação do mestre. Portanto, eu e você necessitamos de sabedoria do céu para seguir o caminho aqui na terra. A pessoa que tem um guia seguro e um mapa correto vai chegar sem dúvida a seu destino sã e salva. Quero que se lembre disso. Jesus Cristo é esse guia. Ele, Jesus Cristo, é o único que possui o mapa da vida. Seguir a Jesus Cristo significa transitar a salvo pela vida e depois entrar na glória, nas regiões celestiais em Yeshua HaMashiach. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, a visão parcial. Impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: Blepo, vês alguma coisa? Marcos 8, 23. Este, recobrando a vista, respondeu: Blepo, antropos, porque como árvores os vejo andando peripatel. Essa é a condição do homem antes da glorificação. Agora vemos parcialmente. Terceiro, a perfeita visão. Essa será a condição dos remidos na glorificação. Quero lhe alertar para o fato de que essa cura não está de maneira alguma de acordo com as curas lentas dos nossos dias, que requerem várias visitas ao curador. No caso aqui registrado, o processo completo de cura aconteceu em alguns momentos, alcançando um resultado pleno, a mudança de uma cegueira total para uma visão perfeita. Registro bíblico de Marcos capítulo 8, versículo 22 a 26. A Bíblia diz: eu acredito. Jesus Cristo estava transmitindo lições preciosas com esse milagre progressivo. Mostrar que alguns têm uma visão distorcida
E, recobrando a vista, respondeu: Blepo, os homens antropos, como árvores os vejo andando. Marcos capítulo 8, versículo 24. Então, novamente, lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Marcos capítulo 8, versículo 25. A Bíblia diz, eu acredito. Embora tocado por Jesus Cristo, esse homem vê os homens andando como árvores, pois seu discernimento ainda era vago e incerto. Ou seja, ele vê os homens como árvores. Ele não tinha pleno discernimento e por isso fazia uma confusão fundamental. Olhava as pessoas como coisas. Hoje falta discernimento para muitas pessoas que coisificam as pessoas. Quero que se lembre disso. Jesus Cristo está transmitindo significados de alto valor com esse milagre progressivo. Mostrar que precisamos de um segundo toque de Yeshua HaMashiach. Quando a sua visão está confusa, precisa de um segundo toque, uma segunda unção. E Jesus Cristo está transmitindo significados de alto valor com esse milagre progressivo. Ele mostra a necessidade de termos pleno discernimento. A obra de Teós em sua vida é progressiva. A vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, a Bíblia diz, eu acredito. Depois do segundo toque de Jesus Cristo, o homem passa a ver tudo perfeitamente. Nessa cura progressiva, há uma ilustração da maneira como frequentemente o Espírito Santo trabalha na conversão das almas. A conversão é uma iluminação, uma mudança das trevas para a luz, da cegueira para a visão do reino de Teós. Só quando o Espírito Santo age profundamente em sua vida é que você pode ver as coisas com pleno discernimento. Agora vemos as coisas de forma nublada, mas breve vem o tempo que veremos claramente. Então conheceremos como também somos conhecidos. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, Jesus Cristo faz uma clara recomendação e mandou-o Jesus embora para casa Oikos, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Marcos capítulo 8, versículo 26. Fique de olho nas orientações de Jesus Cristo. E Jesus Cristo não queria que aquele homem fosse objeto de especulação e curiosidade, mas fosse alegrar-se com a sua família, oikos, com a sua casa. Nesse tempo, Jesus Cristo já estava encerrando seu ministério na Galileia e Pérea, estava prestes a ir para Jerusalém, onde daria sua vida em nosso resgate. Por essa causa,
o foco não deveria ser o milagre, mas a redenção. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Aqui e agora, quero que se lembre das palavras de Jesus Cristo relacionada a cegos. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Mateus capítulo 15, versículo 12. Deixai-os. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Mateus 15, 14. Coloque as palavras de Jesus Cristo em sua mente. Você vai gostar do resultado. É importante ressaltar que no momento que Jesus Cristo ouve de seus matetés que esse pronunciamento ofendera os fariseus, longe de amenizá-lo, ele assinala a seus discípulos que os fariseus não somente eram desacreditados expositores da vontade divina, mas estavam inteiramente fora do reino de Teós. Eram plantas que o Pai Celestial não plantara e finalmente terá de desarraigar. Quero que se lembre disso. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelismo, o evangelho. Mateus capítulo 11, versículo 5. A Bíblia diz: eu acredito. Talvez João Batista quisesse ouvir de Jesus Cristo: meus exércitos já estão reunidos. Cesareia, a sede do governo romano, está por cair. O juízo já começou. Mas Jesus Cristo manda dizer a João Batista: a misericórdia de Teós está aqui. Vou compartilhar com você que está conectado 3 verdades. Jesus Cristo dá provas que ele é o Messias, o Yeshua, Hamashia. Esses sinais seriam operados pelo Messias esperado. Isaías capítulo 29, capítulo 35 e capítulo 42. Não era, portanto, necessário esperar outro Messias, pois o Jesus histórico é o Messias de Teós. A réplica de Jesus Cristo aos mensageiros de João Batista expressa a sua consciência de que as suas obras de cura e de exorcismo são indicações do seu messiado. Mateus capítulo 11, versículo 2 a 6. Charles H. Spurgeon acrescenta acertadamente: Jesus Cristo é a sua própria prova. Se os homens quiserem argumentos em favor do Evangelho, que eles ouçam e vejam o que ele, Jesus Cristo, é e o que faz. Fale, portanto, a sua alma na prisão da dúvida o que tem visto Jesus Cristo fazer. Quero que se lembre disso. E Jesus Cristo prega aos ouvidos e aos olhos. E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide
porel omai, e anunciai a Pagelon, a João, o que estáis ouvindo e vendo. Mateus, capítulo 11, versículo 4. E Jesus Cristo fala e faz. E Jesus Cristo prega e demonstra. E Jesus Cristo revela conhecimento e poder. E Jesus Cristo prega aos ouvidos e aos olhos. A mensagem de Jesus Cristo a João Batista tem 3 ênfases. Se sente pronto para ouvir. Primeiro, a mensagem de Jesus Cristo mostra que o reino de Teós abre as portas para que os rejeitados sejam aceitos. Ninguém era mais discriminado na sociedade do que os cegos, os coxos, os leprosos e os surdos. Eles não tinham valor, eram feridas cancerosas da sociedade, eram excesso de bagagem à beira da estrada, mas a estes que a sociedade chamara de escória, Jesus Cristo valorizou, restaurou, reciclou, curou, levantou e devolveu a dignidade da vida. Jesus Cristo manda dizer a João Batista que o reino que ele está implantando não tem os mesmos valores dos reinos deste mundo. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, a mensagem de Jesus Cristo mostra que no reino de Deus a sepultura não tem força e a morte não tem a última palavra. O problema do homem não é o tipo de morte que enfrenta, mas o tipo de ressurreição que o aguarda. Só Jesus Cristo é o seu Senhor. Se Jesus Cristo é o seu Senhor, o Salvador de sua alma, então a morte não tem mais poder sobre você. O aguilhão da morte foi arrancado de sua vida. A morte foi vencida em Jesus Cristo. Terceiro, a mensagem de Jesus Cristo mostra que no reino de Teós há uma oferta gratuita de vida eterna, Zoé Aionios. O reino de Teós é para o pobre que se considera falido espiritualmente, não importando sua condição social, enquanto João Batista está pedindo a solução do temporário e Jesus Cristo está cuidando do eterno. Jesus Cristo adverte sobre o perigo de não reconhecer ele como o Yeshua HaMashiach, o Messias. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Mateus capítulo 11, versículo 6. Macarios, feliz ou bem-aventurado é aquele que não encontra em Jesus Cristo motivo de tropeço. As vicissitudes da vida não podem abalar os fundamentos da sua fé em Jesus Cristo.
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como foi a sensação ao ouvir tudo isso? Se sente pronto aqui agora a pedir a Teós, a Deus, perdão de seus pecados em Cristo Jesus? Se sente pronto aqui agora a entregar sua alma para Cristo Jesus no momento de decisão em Cristo Jesus? Seu destino é selado, sua alma é salva.